A paz de Cristo, meus irmãos em Cristo Jesus. Sou Daniela, esposa de Martins, moramos no Paraná. Eu sou mãe de um príncipe e em 2002 casamos e por não termos ainda uma casa, viemos morar com a minha sogra, uma senhora crente e muito amorosa, mas há 10 anos atrás, se você me perguntasse sobre ela, eu diria uma velha chata e narcisista. Pois a minha sogra queria mandar em tudo. Lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, ela já foi logo dizendo o nome, que deveria ser esse nome, que era um nome muito bonito, que combinava com o dela, que combinava com o nome de Martins. E para resumir, sempre era assim. Cada vez que ela palpitava algo, era uma briga entre eu e meu marido. Eu gritava com meu esposo gritava comigo. E depois do circo armado, ela ia para o quarto e aquilo me deixava com muita raiva. Ela cuidava da casa, das comidas, da roupa. Eu passava o dia trabalhando e quando eu chegava em casa, o demônio entrava em mim. Eu sentia um nojo daquela mulher. Ela vinha se mostrar diante de mim todas as vezes. Quando eu chegava, já estava na porta do meu quarto. Olha, minha filha, a casa tá limpa. Limpei também o seu quarto, viu? Lavei o seu banheiro. As suas roupinhas estão todas lavadas. Eu passei algumas, aquelas mais finas que você gosta de usar no seu trabalho. Ah, e eu fiz também aquela comida que você gosta. Ali eu já começava a gritar com ela. Tá, saia de dentro do meu quarto. E ela abaixava a cabeça e saía sem dizer mais nada. O meu esposo, quando chegava, sempre ia primeiro no quarto dela. E eu sempre ficava ainda com mais raiva e ciúmes. Eu não aguentei aquilo por muito tempo. Foram apenas 2 anos. Logo eu obriguei o meu marido a alugar uma casa e fomos embora dali. E fomos para bem longe. Meu esposo me amava muito. O nosso filho era louco pela avó. E eu lembro que quando separei, ambos ficaram doentes. Meu filho ficou doente, a minha sogra ficou doente, teve início de depressão pela falta da criança. Pois sempre quando eu saía para trabalhar, era ela que cuidava do nosso filho. As primeiras semanas foram muito difíceis, mas depois ele foi se acostumando. E o meu esposo sempre ia por lá para ver como a mãe dele estava. Eu não ia, não suportava aquela velha narcisista. Então eu ficava em casa. E agora, após essa mudança, eu precisava largar o meu trabalho para cuidar da minha casa, do meu marido e do nosso filho. Porque nessa época ele só tinha 2 aninhos. Em pouco tempo, com toda essa carga que eu estava, com essa mudança de vida, não demorou muito para o estresse tomar conta de mim. Eu era muito estressada. Eu acho que pela questão de ter que cuidar de casa, eu não tinha o meu dinheiro, a nossa renda tinha diminuído, o meu filho que chorava por causa da avó, eu que não saía de casa, o meu esposo tinha que sempre ir na casa da mãe porque a mãe estava com depressão. Às vezes meu esposo ia lá e dormia com ela, porque eu pedi para alugar uma casa muito longe. Um dia, eu peguei Martins chorando, trancado no banheiro. Acho que ele estava cansado de cuidar de nós duas. Eu falei com ele, Martins, eu sei que às vezes eu sou muito estressada, mas tenta se colocar no meu lugar, minha vida mudou. E ele simplesmente olhou para mim e disse, eu tenho culpa das suas escolhas. Foi você que pediu para a gente vir para cá, para a luz da minha mãe, me fazendo andar quilômetros para ver a minha mãe. Foi você. A minha mãe cuidava de tudo, da casa, da roupa, da comida. A minha mãe cuidava do nosso filho. Você passava o dia trabalhando, mas você não sabia procurar amar a minha mãe no jeito dela. E eu simplesmente baixei a cabeça e saí. Olhei para ele depois e disse, por que você não procura uma cuidadora para ela? Ele olhou para mim com a cara de nojo que eu pensei que ele ia me bater. Mas depois ele disse, se for uma boa pessoa, eu não vou precisar ir lá todos os dias. Eu posso deixar e eu vou um dia sim, um dia não, em 2 dias. E ela não vai se sentir só. E nessa mesma semana, quando meu esposo foi na casa da mãe, ele já voltava com a notícia que a mãe dele também achou muito boa essa ideia e que ia chamar uma moça para morar com ela.
Essa moça era mãe de um meninozinho de 4 anos e que o marido dela havia largado. Então ela estava só, desempregada, não tinha casa e estava com a criança morando de favor na casa de um e de outro. Então a minha sogra ia chamar aquela moça para morar com ela e pagaria um salário, daria comida e o teto. O meu esposo amou a ideia porque vinha junto uma criança, pois ela sentia muita falta do nosso filho Marcos. E o tempo passou, a ideia deu certo, a moça cuidava da minha sogra, o meu esposo ia de 2 em 2 dias lá. A minha sogra era aquele tipo de velhinha que gostava de postar vídeos no Facebook com histórias, com mensagens, e ela postava muitas coisas também nos stories. Quando um dia eu fui olhar os stories dela, eu vi ela com aquele menino de 4 anos e ela brincava. E eu comecei a lembrar do tempo em que ela brincava com o Marcos. E ela parecia estar bem. Aquela criança gostava tanto dela e ela estava feliz. Aquilo me deu uma raiva. Eu senti tantos ciúmes porque era para ser o meu filho. Mas eu não dava o braço a torcer. Jamais nós voltaríamos naquela casa, daquela velha narcisista. E assim o meu filho chorava. Mamãe, papai, casa de vovó, vamos. E eu era muito má. Eu era um monstro. Eu era um monstro. E eu não levava. Meu filho chorava e eu não levava. O meu esposo pedia, eu não deixava. Nem a criança. Eu não ia e para penalizar aquela velha, eu também não deixava o meu filho ir. Tudo deveria estar bem, mas não estava. Eu engordava desesperadamente, estava muito estressada. Eu cuidava sozinha daquela casa, eu cuidava do meu filho, eu cuidava do meu esposo. Como esse trabalho era cansativo, casa, comida, roupa, menino, marido. E o meu marido sempre saía de casa para ir ver a mãe. Ele tinha o dia na empresa, o dia do passeio, o dia de socializar com os colegas do trabalho, o dia de ir para o shopping deles. E eu em casa. Eu não saía para nenhum lugar, só em casa com meu filho. Eu não levava o meu filho num parquinho, eu não saía nos finais de semana. A minha vida de casada havia acabado. O meu esposo só vinha em casa mesmo dormir. E um desses dias, nós acordamos, parecia ser um dia normal. Meu esposo deu um beijo na testa do meu filho, olhou para mim e disse: eu quero o divórcio. Falei: como assim? Eu quero o divórcio. E já foi falando: procure um emprego, eu só posso dar para você R$1.000 por mês. Eu logo já comecei a gritar. Nessa hora eu já não estava mais calmo. E disse: Martins, você está louco? Só o apartamento aqui, o aluguel é R$3.000. Com um condomínio, como eu vou sobreviver com R$1.000? Você não tem ideia o quanto que nós gastamos de comida, de tudo que nós pagamos dentro dessa casa? Eu vou lhe colocar na justiça. Você tá maluco? Você quer abandonar eu e seu filho? Por que isso agora? O que foi que houve? É a sua mãe, não é aquela infeliz. É, isso mesmo, é a minha mãe e eu vou morar com a minha mãe. Eu não quero mais saber de você. Ali pairou um silêncio. Eu não tinha mais nada para falar. Ele também não tinha. Ele bateu a porta e foi. Tinha 2 malas perto da porta da nossa casa e eu não sabia. Eu não sei em que momento o Martins fez aquelas malas. Eu não tenho ideia. Mas as malas dele já estavam prontas na porta da nossa casa e eu não tinha visto. O meu mundo ali desabou, né? Como de costume para todo mundo. Ninguém casa pensando em separar, ninguém fica com a criancinha de 3 anos na época, pensando o que é que vai fazer da vida agora. Como eu vou conseguir um trabalho? Quem vai me ajudar com essa criança? A minha mãe morava tão distante de mim, e ela morava no interior, morava numa cidade. Então, eu não conseguia ver a solução para nós, eu não conseguia ver. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um advogado. Liguei para um advogado e pedi ajuda dele e já fui logo processando o Martins. E graças a Deus, tudo aconteceu muito rápido. Em 2 semanas já era a data da nossa audiência. Lógico, envolvia a pensão alimentícia de uma criança. E quando eu cheguei lá no tribunal,
Para minha surpresa, o juiz começou a falar e ele disse: olha, seu Martins, como o senhor está desempregado, já faz 4 meses, está na hora de buscar por emprego. Mas, tendo em vista o seu seguro, darei uma ordem para que você pague R$ 800 por mês, enquanto você consegue um novo trabalho. Com isso, vocês vão vir aqui, vou analisar a renda e vou estabelecer um novo valor. Eu olhei para o Martins e disse: Martins, de onde que você está desempregado? Se há 1 mês atrás você estava indo para a festa da sua empresa. Ele simplesmente baixou a cabeça e disse: era mentira. Martins, o que você estava fazendo da sua vida? Ele disse: eu estava com a minha esposa. Que esposa o quê, Martins? Esposa sou eu. Eu sou sua esposa. Como que você estava com a esposa? Ele simplesmente olhou para mim e disse: Daniela, faz muito tempo que você não é minha esposa. E eu já tenho uma outra pessoa. E eu vou formar uma família e eu vou ser feliz. Me esquece a partir de hoje. E não se preocupe que todos os meses eu vou colocar na sua conta os R$ 800 como pensão para o Marcos. E o juiz, não querendo mais ouvir o nosso disse e não me disse, simplesmente olhou para nós e disse: sessão encerrada. Agora vocês podem voltar para casa. Martins, quando você conseguir um novo emprego, você vem aqui para a gente atualizar essa pensão. E pronto, e saiu. Enquanto eu me dirigia para um ponto de táxi, eu lembrei dos R$ 1.000 que o Martins tinha me oferecido. Então, de longe eu vi o carro dele e comecei a caminhar para lá. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei perto do carro, eu vi que tinha uma mulher com ele. Eu fiz questão de ir para me ver quem era. Era uma menina novinha, de pele clara, cabelinhos loiro. E eu olhei para aquela menina e falei: gente, quem é essa menina? Uma menina tão assim frágil. Não parecia ser amante. Eu disse: meu Deus, quem é essa mulher? E ali eu chamei: Martins, vem aqui. E ele simplesmente olhou para mim e disse assim: o que é, Daniela? Eu não tenho mais nada para falar com você. Por favor, vem aqui. Ele saiu de dentro do carro e eu fiz 2 perguntas. Primeiro eu perguntei assim: Martins, você tinha me oferecido R$ 1.000. Eu pensei que você estava trabalhando. Então você não pode me dar esses R$ 1.000? Então, Daniela, se você não tivesse feito essa palhaçada de ir na justiça, eu te daria os 1.000. Mas agora você não foi na justiça, não me fez gastar dinheiro com advogado? Pois agora vocês só vão ter R$ 800. E a segunda pergunta que eu fiz é: quem é essa mulher que está dentro do meu carro? E ele disse: não te importa. Para que você quer saber quem ela é? Ela é a minha nova esposa, a mulher que eu amo, é a mulher que me faz feliz. E você vai seguir a sua vida e vai ficar tudo bem. Logo deu as costas para mim, entrou dentro do carro e foi embora. E eu voltei para casa pensando: o que é que eu vou fazer? Eu tenho um filho de 3 anos, como é que eu faço? Eu não vou conseguir um emprego tão rápido, como é que eu vou pagar o próximo mês de aluguel? E condomínio, como eu vou comprar comida? Então eu lembrei da minha mãe. Mas como eu iria voltar para a casa dos meus pais? Já fazia mais de 3 anos que eu estava brigada com a minha mãe. Como era que eu voltaria para a casa dos meus pais? Como eu voltaria? E ali veio uma solução de imediato. Eu volto para a casa dos meus pais, porque é do meu pai também, e eu falo só com meu pai, e eu fico brigada com a minha mãe. E assim eu fiz. Liguei para o meu pai, quem atendeu foi minha mãe, eu pedi para passar para o meu pai, passa para o meu pai. Era assim que eu falava com a minha mãe. E aí fui falar e contei tudo para o meu pai, e ele disse: minha filha, vem para cá agora, não fica aí. O Marcos precisa da gente neste momento. E assim eu fiz. Resolvi tudo que eu tinha que resolver e fui embora. Eu ficava amaldiçoando a minha sogra. Eu colocava a culpa nela. Com certeza foi a minha sogra que apresentou essa mulher. Com certeza foi a minha sogra que fez a cabeça do meu marido. Eu tenho certeza que foi isso. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu não procurei falar com ela. Nem ela quis falar comigo também. Então eu fiquei na minha, fui para o meu quarto, da época que eu era solteira. Meu pai me recebeu muito bem, brincando com Marcos. A minha mãe também brincou com Marcos.
Marcos até quis rir um pouco, mas fazia muito tempo que o Marcos vinha triste, com aquela depressão, com aquela tristeza, agressivo, queria ficar só no telefone. E assim, anos se passaram. E quando foi em 2018, eu comecei a encontrar canais de restauração de casamento. E eu comecei a orar pelo meu esposo. Eu orei por um bom tempo, mas nada acontecia. Eu fiz alguns jejuns, fiz também campanhas, propósito, até fiz alguns cursos também, recebi orientações de algumas pessoas, mas não havia nenhum sinal. Meu esposo não ligava para saber de mim, não ligava para saber do Marcos. Eu não melhorei minha autoestima, eu continuava triste, eu continuava amargurada, eu continuava sem falar com a minha mãe. Um rapaz da internet que me acompanhava disse para mim procurar uma igreja e eu fui. E o pastor que me recebeu nessa igreja, ele disse: olha, minha filha, essa luta não é sua, você não precisa estar fazendo isso, guerreando, jejum, que isso não muda ninguém. Você precisa viver a sua vida, cuidar do seu filho e vai ser o que tiver de ser, você não precisa estar pedindo a Deus. E ali eu falei: pastor, bom, tudo bem. Então eu comecei a parar. E eu fui parando. Aos poucos também eu não tinha mais nem fé para fazer jejum, nem por mim, nem pelo meu filho. O meu filho também cada dia pior, depressivo, agressivo. Só queria saber de videogame, com as notas péssimas na escola. A minha mãe com aquela cara dela feia. O meu pai tinha que ficar entre nós duas, era uma situação complicada para ele. E eu continuava engordando, sem emprego, uma vida miserável. Pense uma pessoa que tinha uma vida miserável. Era eu. Eu ia até a escola do meu filho para deixá-lo até lá, mas na maioria das vezes eu estava morgada em cima de uma cama e pedia meu pai para levar. Mas eu estava destruída. Era uma falta de paz, era uma dor assim na minha alma, que eu tenho certeza que era o Espírito Santo de Deus me quebrando. Hoje eu tenho certeza disso. Era um choro, eram lágrimas, era uma vida infeliz. E sempre quando eu ia no Instagram para olhar se estava acontecendo algum mover na vida do meu esposo, eu só encontrava meu esposo feliz. Muito feliz, com uma amante, com aquela mulher que parecia assim um conto de fada. Eu nunca vi tanta felicidade. A festa, o casamento, agora eu estranhei. Não tinha nenhum momento deles com a minha sogra. Eu achava isso muito esquisito. Mas, em uma certa manhã, quando eu acordei, mais uma vez eu fui lá no Instagram para dar uma olhadinha. E dessa vez tinha uma foto do meu esposo, desta mulher e de um suposto filho dela. Um meninozinho mais ou menos na idade do meu, acho que a diferença é de uns 2 anos. E aí eu lembrei daquele menino. Eu disse: gente, esse é o menino que a minha sogra postou uma foto uma vez. E aí eu fui lá naqueles prints que eu tinha feito no passado e eu fui atrás dessa foto. E não é que era o mesmo menino? Lógico, agora com 5, 6 anos, nessa época eu já estava com 6 anos de deserto, já ele estava bem diferente, mas dava para ver que era o mesmo menino. E então quando eu olhei ainda fotos mais antigas no Instagram, aí veio a confirmação. Realmente era o mesmo menino. Agora as fichas começaram a cair para mim. Eu percebi que o meu esposo estava se envolvendo com aquela mulher que foi para a casa da minha sogra para cuidar dela. E aí veio mais um turbilhão de sentimentos ruins, maldições, reclamações. O meu esposo fazendo papel de pai para aquele bastardo, enquanto meu filho chorava com saudades do pai dele. Só agora, com todas essas informações, é que eu consegui compreender porque o meu esposo não ia até o interior onde moravam os meus pais para ver Marcos. É porque ele já tinha tudo. Ele estava com a minha sogra, com uma mulher bonita, com uma mulher carinhosa, com uma mulher amorosa e tinha um filho dela para ele cuidar. Enquanto o meu filho continuava depressivo, triste e eu também. Eu estava completamente destruída, igreja. Pense uma mulher que estava destruída. O meu filho teve uma infância toda destruída. E eu, ao invés de ajudar ele a se levantar,
eu fui também para a destruição. As minhas vozes, porque não era oração, era vozes. E eu falava com qualquer força existente, porque nessa época eu nem sabia se Deus podia me ouvir, se Deus existia mesmo. Porque uma infância, eu não tive uma infância boa. Eu sempre perguntava para Deus por que Deus foi tão malvado comigo. Porque Deus, Ele nunca fez nada por mim. Eu perguntava por que Ele me trouxe no meio de uma família tão pobre, porque os meus pais tinham que ser do jeito que eles eram. O meu pai até que era um homem bom, mas a minha mãe era uma mulher muito dura, muito seca, e ali para mim me revoltava. Eu perguntava para Deus porque eu não tive sorte com meu esposo, com a minha sogra, porque eu não tinha uma formação acadêmica, porque eu não tinha beleza, porque eu não era bonita, porque eu não podia ser magra, porque eu não podia ter um bom trabalho, porque eu não podia ter um carro, porque eu não podia ter uma boa casa. Eu era uma pessoa miserável. Pensa, eu era um monstro, eu destruía a minha própria vida. E os dias foram assim. Até que um dia eu comecei a me interessar por um homem, um vizinho. E a história dele era muito parecida com a minha. Ele foi abandonado pela esposa, ela fugiu com os filhos e era um homem bonito. Era um homem que tinha um bom trabalho, tinha um carro. E ele começou a se interessar também por mim. E volta e meia, na saída de um lugar para outro, a gente se encontrava ali na nossa casa, já que a gente morava tão perto. E aquele homem se interessando por mim era como se fosse um troféu, porque eu estava muito gorda. Eu estava muito feia, desajeitada, sem dinheiro, com as roupas mulambentas, uma pessoa triste, amargurada. E de repente eu me encontrei mais alegre, querendo me cuidar, selecionando melhor as minhas roupas. E um dia ele me chamou para sair e fomos. Em pouco tempo eu já estava na cama dele. Em pouco tempo a gente já ia para o litoral e o meu filho ficava com os meus pais. O meu filho piorou também nessa época. Ele teve um surto e um desses passeios eu fiquei sabendo por telefone que o meu filho estava no hospital. Então assim, minha vida não tinha jeito. Quando eu pensava que ia melhorar, algo piorava, sempre era assim. E de repente, o Léo também começou a perder o interesse. Eu acho que na verdade ele só queria mais uma para a coleção dele. Talvez a coleção das gordinhas. Eu não entendi, sinceramente, por que aquele homem entrou na minha vida. Porque, amados, pense no sofrimento. Pense numa dor e numa destruição que aquele homem causou na minha vida. Eu pensava que eu sofria na casa da minha sogra, mas não foi nada. Eu pensava que eu sofria quando eu perdi a minha casa, o meu lar, mas não foi nada. Eu pensava que eu tinha sofrido quando eu perdi o meu esposo, mas não foi nada. Eu pensava que eu tinha sofrido quando eu entrei na depressão, quando eu vi o meu filho sofrendo, tendo surto, mas não foi nada comparado com o que eu sofri quando eu comecei a me relacionar com aquele homem. Os primeiros dias foram bacanas, mas depois eu deixava o meu filho para ficar com aquele homem e quando eu chegava na casa dele, ele simplesmente não abria a porta. Por quê? Porque uma ex dele estava lá. Eu simplesmente corria atrás dele. Uma menina do trabalho ficava com ele sempre, mas eu não tinha força para terminar com ele. E sempre que ele vinha atrás, quando ele não tinha ninguém ou por alguns minutos para me dar migalhas, eu sempre queria. Eu não conseguia terminar com aquele homem. Eu queria e eu aceitava as traições. Ele ia até a minha casa simplesmente para me pedir alguma coisa. Ai, meu apartamento está tão sujo, limpa para mim. E eu, tola, ainda ia lá para lavar a roupa dele, para limpar o apartamento, para depois ele levar as outras mulheres. E eu, louca, não tinha noção. Um dia eu dormi na calçada da minha casa, esperando a hora que uma mulher saísse para mim ir até lá. Igreja, isso não era vida, eu sei, mas Satanás faz isso com a gente. Eu, uma mulher carente, cheia de problemas, amargurada com a vida, e o meu filho com problemas, eu só queria alguém para me fugir, eu queria alguma coisa que fosse boa para me fazer fugir da vida miserável que eu tinha. A minha vida era um lixo, eu tinha nojo da minha vida. Então foi aí que para mim já não dava mais. Eu me tranquei no banheiro, comecei a esmurrar, gritar, chorei, batia no meu peito, eu batia contra o meu peito para ver se eu parava de sentir aquela angústia. Desenvolvi aquela famosa
gastrite nervosa. Eu tinha vários problemas de saúde, dor de cabeça, eu não conseguia nem ficar em pé quando eu ficava sabendo que ele estava com outra mulher. Eu fui no fundo do poço, peguei todos os medicamentos da minha casa e ali eu tentei acabar com tudo. Eu sabia que a minha mãe e o meu pai seriam pais melhores para o meu filho do que eu fui. Então eu tomei todo o medicamento. E a minha mãe pensava que eu estava dormindo, também não queria me incomodar. E eu fiquei por algumas horas sem receber oxigênio. Foi quando o médico explicou para minha mãe que talvez eu não melhorasse. Talvez eu ficaria com algumas sequelas. Foi o meu filho que me encontrou. E lá no hospital, você está pensando que eu estava arrependida? Não. Eu estava já contando os minutos, porque se ele soubesse, ele iria até o hospital, faria as pazes, voltaria para mim. Olha o quanto que eu estava doente. Eu queria aprisionar aquele homem a mim. Eu queria ter aquele homem a qualquer custo. Só que, mesmo ali, imóvel, quando eu olhei para o Instagram dele, quando eu fui olhar as curtidas, quem ele estava seguindo, quem seguia ele, quem ele comentava as fotos, eu percebi que era loucura querer aquele homem, pois ele estava em um nível decadente. Era muitas mulheres solteiras, muitas curtidas, mulheres de nível muito baixo. Ele estava muito aprisionado em beleza, em corpo. Então não dava para mim. Então ali mesmo no hospital eu desisti dele. Eu fiz tudo aquilo para ver se eu chamava a atenção dele e agora eu estava desistindo porque eu vi que não adiantava. Não adiantava. Então voltei para casa, minha mãe começou a cuidar de mim, mesmo sem falar comigo, mesmo sem eu falar com ela. Ela entrava no quarto, me dava comida, cuidava, mandava eu tomar banho, às vezes me ajudava a tomar o banho, segurava na minha mão. E eu ainda muito doente, muito fraca, cabelo caindo, sem querer viver, sem ter ânimo, uma tristeza, uma dor na minha alma, uma dor no meu espírito. E foi assim por muitos meses, só na cama. Mas um dia, minha mãe já não suportando, minha tristeza, com medo que eu tentasse contra a minha vida novamente, ela falando com a vizinha dela, a vizinha falou: por que você não chama a sua filha para fazer um tratamento com uma psicóloga? Seria muito bom. E as pedras se encontram na igreja. Deus prepara tudo. Nos leva para onde a gente tem que ir, e neste lugar onde a gente tem que ir, a gente encontra quem nós precisamos encontrar. E aquela mulher ouviu toda a minha história. Era uma psicóloga boa, uma mulher amável, não era cristã, mas ouviu toda a minha história. E enquanto ela ouvia cada relatinho que eu contava, ela me falou que um tempo atrás, lá no passado, que também tinha passado por essas mesmas dores e que uma pessoa tinha ajudado ela a superar. Foi ela que me apresentou o Ministério A Promessa. Ela disse: olha, tem umas orações, tem uma palavra amiga, tem testemunhos, vai tentando se segurar por aqui. Você tenta também falar com ela. Eu vou pedir para ela te atender também. E eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar a se encontrar. E assim ela fez. Por indicação dela, ela falou com a missionária e a missionária falou comigo. Ela me ligou e realmente, igreja, Deus usa a gente ainda na terra. Porque aquela mulher, ela foi a pessoa certa para me apresentar assim, alguém que podia clamar a Deus por uma mudança na minha vida. E a palavra que ela citava era uma palavra fecunda. O que ela dizia, eu tinha desejo de fazer. Foi isso que aconteceu. Eu comecei a acompanhar todas as orações da madrugada. Eu comecei a declarar sobre a minha casa. Eu comecei a declarar sobre a minha vida. E ela começou a orar comigo. E logo nos primeiros minutos de oração,
ela já foi declarando cura, ela foi declarando alegria, parecia que ela sabia da minha tristeza. E meu espírito começou a se quebrantar, mas eu chorava, igreja, mas eu chorava. Eu parecia um bebê chorando com cada palavra, o meu corpo estremecia, o meu corpo ficava todo arrepiado e eu estremecia. Eu sentia as lágrimas ardendo no meu rosto, eram lágrimas de sangue. Eu ardia, o meu corpo parecia que estava em febre, e eu estava esmorecendo, era uma tristeza saindo de dentro de mim, e era um fogo de Pentecoste, e eu dizia, meu Deus, o que é isso? E foi muita oração, foi meia hora de oração, e ali eu descobri que Deus usa humanos. Sabe quando a gente não tem fé? Então Deus usa humanos para nos levantar. E eu falei com ela um pouquinho e ela disse, olha, por hoje nós vamos ficar aqui, tá? Mas no próximo atendimento eu quero saber mais sobre a tua vida e aí você vai me contar sobre relacionamentos, sobre tudo que você fez. A gente vai fazer um giro de 360 graus, a gente vai sondar, analisar tudo que você fez e nós vamos começar a nos posicionar numa transformação, numa mudança. Eu quero que você lute para você sair dessa situação, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa querer mudar e aí tudo vai mudar na tua vida. E aí eu fiquei contando os minutos para falar novamente com ela. Eu acho que uns 2, 3 dias, 4 dias depois, a gente conseguiu um tempo e a gente foi conversar novamente e eu falei para ela, olha, tudo começou quando o Léo terminou comigo. Eu estava bem, eu estava feliz, eu estava me cuidando. A gente viajava, a gente passeava, era tão bom, mas que pena que durou pouco tempo. E aí quando o Léo terminou comigo, pronto, a minha vida perdeu sentido. Então eu queria que você me ajudasse e orasse comigo para a gente voltar. Eu queria muito que o Léo se arrependesse, que ele mudasse. Eu queria pedir a Deus para ele ser um homem melhor, para ele largar aquela vida de prostituição. E aí ela disse, tudo bem, tá, você quer que este homem largue a prostituição para ficar com você. Mas me conta mais sobre o teu passado. Esse é o teu primeiro namorado? Você tem filhos? Me conta. E aí foi quando ela me pegou, porque eu disse, não, eu tenho um filho, eu já fui casada, por muitos anos, mas o meu esposo conheceu uma nova pessoa, refez a vida dele, a minha sogra atrapalhou muito, então não tem mais jeito, eu também não quero mais o meu esposo, eu quero mesmo é o Léo. E ela falou, me fala uma coisa boa que o Léo fez pra você. E eu falei assim, o Léo fez uma coisa boa que o Léo fez. E eu procurei. E eu não encontrei nada de bom que o Léo tivesse feito para mim. Nada. Então ela completou e disse, o Léo não é para você, mas também não estou mandando você ir atrás do seu marido. Deus tem algo melhor para você. E você precisa buscar nele o que ele tem para você. O seu marido e vocês têm uma aliança. E essa aliança é do Senhor, não é sua. Essa aliança é do Senhor. Deus vai colocar a sua casa em ordem. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa não é a lei do Senhor? Não é a palavra dele? Então vamos buscar o Senhor. Deixe o seu marido, a sua vida sentimental por último, porque a vida sentimental de fato vem por último. Primeiramente nós precisamos estar bem, com raízes profundas. Precisamos estar bem primeiramente com Deus. Precisamos ter uma vida espiritual. Depois a gente precisa estar bem com quem já está por perto. Porque se você não está bem nem com a tua mãe que está perto, como é que você vai ficar bem com aquele que está longe? Então você precisa primeiro fazer as pazes com aqueles que estão ali em tua volta. Seu filho precisa estar bem. Você precisa corrigir coisas do passado para poder receber o futuro. E ali aquelas palavras faziam muito sentido para mim. E eu aceitei o desafio. Eu falei, quero, missionária. Eu vou fazer tudo bem direitinho. Do jeito que a senhora me ensinar, eu vou fazer.
da forma como a senhora me direcionar, por favor, me diz o que é que eu tenho que fazer, porque eu não suporto mais sofrer. E ali, ela começou a ministrar na minha vida. E nós começamos a fazer um balanço, primeiro na minha vida espiritual. E ela disse, olha, quando você olha para Deus, qual a sua maior reclamação? E eu falei, eu tenho uma vida, eu tenho 39 anos e Deus nunca fez nada por mim. Ótimo, você tem 39 anos e Deus nunca fez nada por você. E você, o que é que você já fez por Deus? Você já foi em alguma igreja? Você já ministrou? Você já ceiou o santo corpo dele? Você já foi nos hospitais falar do amor dele? Você falou para alguém? Você testemunhou algo que ele fez na tua vida? Me conta algo que você já fez para Deus. Missionária, eu nunca fiz nada. Então, se nem você fez por ele, por que ele tem a obrigação de fazer por você? Quem é você para Deus? Deus te conhece. O seu nome está escrito no livro da vida. Quantas vezes você renegou obras de Satanás para fazer algo que Deus queria que você fizesse? Você já deixou de fazer maldade para alguém por amor a Deus? O que você fez para Deus? Me conta. E eu falei, mas eu busquei muito a Deus. Eu descobri canais de restauração muito parecidos com o seu. E eu busquei muito pela restauração do meu casamento. E eu esperei 1 ano, quase 2 anos na verdade, e Deus não fez nada. E você? Quanto tempo você deixou Deus esperando? Quantos anos Deus ficou esperando por você naquela igreja? Quantos anos Deus esperou por você na tua vida? Com quantos anos você começou a orar e jejuar? Ah, missionário, eu acho que na época eu tinha 35, 36, eu falei para ela. E ela disse, 35 anos Deus esperou por você. E em 2 anos que aparentemente você estava no altar dele, você já queria que ele fizesse tudo na tua vida. Você espera por 2 anos, ele espera 35 anos. E é ele que está errado? Filha, se Deus fosse usar da justiça dele, você também teria que esperar 35 anos. Mas ele é tão misericordioso que ele não vai fazer assim. Ele não te esperou 35 anos? Porque você também não dá 35 anos da tua vida. E ali eu percebi que eu era errada. Então eu comecei a olhar para Deus de uma forma diferente, que eu acredito que é a forma certa. E ela me apresentou um dilema que ela fala muito, né? Deus não é o teu garçom, para você chegar a pedir e ele ter que fazer. E se ele não fizer do jeito que você pediu, você ainda vai lá e reclamar. E eu disse assim, tá certo. Então as minhas orações e a intenção do meu coração, a partir daquele momento já ia mudar. Por quê? Porque eu tinha entendido que Deus ele não era obrigado a fazer nada por mim, que ele não era garçom, e que ele tinha passado muito tempo esperando, que ele morreu por mim, e que eu não era obrigada a adorar ele, mas ele já tinha feito algo por mim antes da minha pessoa adorá-lo. Então ali eu comecei a mudar. Então eu não tinha mais raiva de Deus, eu não tinha mais raiva da vida que ele me deu. Porque qualquer vida que Deus dá, nós podemos mudar aquela vida. O Cristo, o Senhor, ele tem poder para mudar qualquer situação nossa. Então eu já estava mais posicionada no altar do Senhor. Então o tempo já não era mais problema para mim. O meu problema agora era me consertar. E eu comecei a me consertar e nós começamos pelo meu lar, pela minha casa, pela minha mãe. Porque enquanto eu estava em dívida com a minha casa ainda era o meu lar. Eu não tinha me desligado nem da minha mãe nem do meu pai. Eu ainda tinha dívidas, por isso que eu voltei para lá. Eu ainda tinha coisinhas para pagar ali dentro. Eu ainda tinha vivências para viver e para resolver. Então nós desligamos, ela me deu uma direção, converse com seu pai e com sua mãe abertamente. E deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. Você vai chorar. Mas você vai ser calma, você vai ser serena, você vai compreender o que eles vão te dizer também. E ali eu fiz. Desliguei o telefone e aí esperei o Marcos dormir, porque eu não queria que ele escutasse essa conversa. E quando ele dormiu, eu falei, mãe, a minha mãe tomou um susto. Fazia tanto tempo que ela não escutava essa pronúncia, mãe. Ela chegou, olhou assustada. Falei, vem aqui.
E aí eu fui e chamei meu pai também. Pai, vem aqui. E eu comecei a falar. Mas igreja... igreja, meu Deus do céu. Eu já comecei a chorar. E eu comecei a apresentar para minha mãe todas as queixas e todas as mágoas. E apresentei para o meu pai também tudo que eu tinha raiva deles. Tudo que eles tinham feito comigo quando eu era criança. Todas as vezes que eu me senti abandonada. Todas as vezes que eu me senti rejeitada. Todas as vezes que eu me senti prisioneira deles. E eu fui falando. E quanto mais eu falava, para mim aquilo não tinha significado nenhum. Eu falei, o que eu estou reclamando? Eu estou reclamando de coisas supérfluas. Eu estou reclamando de coisas... Meu Deus do céu, como eu era boba. Com raiva do meu pai e da minha mãe por isso. E o meu pai também começou a chorar. E ele disse, filha, se eu pudesse eu era médico. Se eu pudesse eu tinha te dado um carro também quando você tinha 18 anos. Se eu pudesse eu tinha te colocado na melhor escola. Se eu pudesse eu tinha te dado dinheiro para pagar sua faculdade. Se eu pudesse eu teria dado a sua melhor roupa. Mas eu não tenho essas condições. Essa é a nossa realidade. E aí a minha mãe também. Filha, se eu pudesse eu teria sido uma mãe melhor. Mas foi isso aqui que eu recebi da minha mãe. E foi passando de mãe para filha, e eu não conseguia ser melhor do que isso aqui. Mas eu também fiquei muito magoada quando você teve vergonha de nós. E a minha mãe foi citando algumas coisas lá da escola que eu não chamava minha mãe porque eu tinha vergonha. Então, foi quebrando ali cadeias, maldições, e eu fui liberta. Eu abracei minha mãe há muito tempo que eu não abraçava alguém assim. Eu abracei o meu pai também. E eu sei, igreja, que eu resolvi algo que eu tinha com o meu lar materno e paterno, porque o meu lar paterno e materno eram destruídos. Lógico que o meu lar matrimonial ia ser destruído também. Então eu sou muito grata a Deus por ter revelado tudo isso para mim. Porque da outra vez, quando eu buscava por restauração, eu não tinha feito isso, eu não tinha consertado a minha casa, eu não tinha reconhecido os meus erros. Então, eu não contava os minutos, eu estava ansiosa para falar com a missionária de novo. E nos 2, 3 dias depois nós nos falamos e eu contei toda a experiência para ela e eu contei como estava a minha casa, que eu tinha acordado no dia seguinte achando que era um sonho e que quando eu acordei o meu pai e a minha mãe estavam lá na mesinha chorando e eu fui lá e abracei novamente e a gente chorando. Ela disse, pois agora você tem autoridade para exercer a sua maternidade porque você também já curou isso lá no passado. Então vamos agora para o seu filho, vamos consertar essa maternidade. Igreja, que cuidado. Como Deus foi perfeito e Deus foi revelando tudo. Ele trazia na minha mente cenas com meu filho. Então eu trouxe o meu filho, eu sentei ele e disse assim, olha filho, eu quero te pedir perdão por ter separado você da sua avó paterna. Eu quero te pedir perdão por ter arrancado você dos braços dela, mesmo você amando tanto. Você me perdoa? E ele começou a chorar. E ele disse, perdoa, mãe. E ali a gente começou também a fazer as pazes. A gente começou a fazer as pazes. E eu lembrei do que a missionária disse. Apresenta Jesus para o seu filho. Porque se você apresentar Jesus, ele vai te amar da forma certa e vai lhe perdoar. E todas as feridas do seu filho vai ser curada também, assim como as suas estão sendo curadas. Então eu falei, filho, eu quero te levar em um lugar hoje. Você vai com a mãe? Ele falou assim, vou, mãe. E nós saímos. E eu levei ele numa igrejinha que eu sempre passava e escutava os louvores bonitos. Então eu entrei naquela igreja. Eu me apresentei, falei que era filha, né? Citei o nome do meu pai. E todo mundo conhecia meu pai, né? Quem não conhecia seu José? Um homem tão simples, mas tão honesto. E apresentei também o meu filho. E o pastor disse que estava montando uma banda de louvor. E perguntou, você não quer aprender a tocar na nossa bateria? O meu filho se encantou. Sim, eu quero. Foi a resposta de imediato. E o meu filho começou a se engajar na igreja e começou a fazer parte do grupo de jovens. Com pouco tempo, meu filho já estava no altar ministrando a igreja. E o meu filho me abraçava e corria e a gente jogava futebol no meio da rua.
E o meu pai era tão feliz, a minha mãe, meu Deus do céu, como a nossa casa mudou. Eu ia no cinema com meu filho, nós estávamos bem. O meu filho quase nem jogava mais videogame. As notas do meu filho melhorou, igreja. Então eu disse, eu estou ansiosa para o próximo passo. Aí ela disse, agora é você, né? Você já cuidou do externo, agora vamos dar uma olhadinha para você. E eu estava bem, igreja, eu fazia jejum com a direção espiritual, eu cuidava do meu pai, eu cuidava da minha mãe, cuidava do meu filho, eu tinha uma vida ativa agora. E eu estava diferente, o meu externo estava diferente. Eu já estava até mais magra, eu nem tinha aquele problema agora de comer tanto, porque sempre eu tive esse problema. Toda ansiedade, toda carência, eu ia para cima das comidas, mas agora eu já não estava mais assim. Então, eu comecei a dar voltas. Eu lembro que uma vez eu disse assim para a missionária, eu queria tanto falar contigo todos os dias. Aí ela disse assim, eu vou fazer um propósito de 7 dias. Enquanto eu estiver com você no telefone, você vai ter que caminhar. Então eu dava voltas e voltas no quarteirão e a gente ia conversando sobre tudo. Ela ia falando sobre a palavra do Senhor. Eu tinha que ler um livro por dia da Bíblia, um capítulo, e aí eu ia apresentar para ela, aí eu perguntava o que significava, o que era aquilo, eu ficava com sede. E lá na igreja, quando alguém vinha me falar alguma coisa, eu já dizia mais a palavra do Senhor. Não está escrito assim. A missionária me corrigiu, porque antes eu falava eu acho. Ela disse, quem é cristão não fala eu acho. Fala, a palavra do Senhor diz que não é assim. Então, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a emagrecer. E era notório que nós estávamos bem. E quando eu já estava bem, curada, quando eu já tinha brilho novamente nos olhos, o Léo me procurou. Tanto que eu queria o Léo me procurando, né? E ali o Léo chega pra mim e ele diz assim, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, mas eu aprendi e agora eu quero me consertar e eu quero voltar com você. Eu olhei para aquele homem com nojo, falei assim, volta pra tua esposa, volta pra tua esposa, deixa essa prostituição de lado, vai restaurar o seu casamento. Aquele homem saiu tão perto de mim sem dar tchau. E aí eu liguei para a missionária e fui contar para ela rindo, missionária, o prato que Satanás colocou hoje na minha vida, um prato de lentilha para me trocar as minhas bênçãos, mas missionária, eu não troco mais não. O que Jesus fez aqui na minha casa com a minha mãe, com meu pai, comigo, com meu filho, missionário, meu filho nunca mais surtou, missionário, eu tô tão feliz, meu Deus do céu. Mas igreja, eu era tão feliz com as mudanças. E aí ela disse, pronto, você está bem, está cuidando do seu físico, está cuidando do seu emocional, está cuidando da sua vida espiritual, cuidando do seu filho, do seu pai, da sua mãe, está tudo bem, só que agora é hora de reparar o passado. Eu falei, como assim, missionária? Lembra da sua sogra? Então, eu quero que você olhe para ela e me responda, Daniela, a sua sogra só tem um filho? Só, ela só tem o Martins, igual a você. Não é, Daniela? Eu falei para ela, sim, igual a eu. E ela não tem marido? Não, o pai do Martins abandonou ela logo no início do casamento dela. Ela criou o Martins sozinha. Ah, igual você, não é, Daniela? É, sim, missionária, é igual a mim. Eu falei meio que desconcertada. E aí ela disse, e ela é filha única? Sim, a minha sogra é filha única, não tem irmãos, não tem ninguém. Igual você, não é, Daniela? Sim, missionária, também igual a mim. Parece a mesma história, não é? E aí a missionária falou, sim. E o pai dela e a mãe dela, já morreram? Já, missionária, já. A minha sogra perdeu os pais logo no início do nosso casamento. Perdeu o pai e depois perdeu a mãe. Certo, Daniela. E vem cá, e quando for o seu futuro? Quando o seu pai já tiver morrido, quando a sua mãe já tiver morrido, quando o Marcos casar, ele vai embora, vai viver com a nora. E você? Como é que você vai viver? Você também não tem irmãos, não tem marido? E como é que vai ser a sua vida? Não, missionária, lógico que o meu filho ele vai ficar... Aí foi quando eu me ouvi. Aí, igreja, eu me ouvi. Aí eu me coloquei no lugar da minha sogra.
Pois é, Daniela, porque a palavra do Senhor diz assim: feliz daquele que aprende com o erro do outro. Então, você não vai poder, Daniela, se intrometer, tentar ajudar o nome do seu neto, porque o nome do neto é uma coisa muito séria. Uma avó não pode ajudar, não é? Não pode palpitar, tem que ser a mãe. Você não vai poder fazer uma comida que a sua nora goste, ou então você não vai poder lavar a roupa dela, ou querer a presença dela, ou o filho por perto. Você não vai querer o seu filho por perto. Você tem que deixar eles ir lá morar. Missionária, me ajuda em oração, por favor. Eu errei também com a minha sogra. Missionária, eu vou viver tudo que eu fiz com a minha sogra, eu não acredito. E as escamas, igreja, caíram assim dos meus olhos e eu comecei a lembrar da carinha da minha sogra. Aí eu entendi porque quando a gente começava a brigar, minha sogra saía. Porque ela não queria tomar partido nem meu nem do meu marido. Aí eu comecei a lembrar que eu gritava com a minha sogra e ela baixava a cabeça e saía. Eu lembrei que a minha sogra nunca fez nenhum mal. Pelo contrário, ela só cuidava de mim. Ela cuidava da casa, cuidava do meu filho, cuidava do meu esposo, fazia a comida que meu esposo mais gostava, fazia a comida que eu gostava. Ela era uma mulher, ela era um anjo de Deus. E eu destratei aquela mulher. Eu fui muito má com aquela mulher. E ela só tinha um filho e eu tirei o filho dela. E ela só tinha um neto e eu tirei o neto dela. Missionária, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, por favor, missionária. Me ajuda para Deus me perdoar. E ali a missionária falou: liga para ela e conserta. Missionária, eu ligar, eu nem sei se o número dela é o mesmo que está salvo aqui no meu celular. Eu acho que até bloqueada ela está. Pois desbloqueia minha filha e liga para ela, tá bom? Depois você me liga e me conta como é que foi. E aí a missionária fez uma oração apresentando esse momento para dar tudo certo, que o Espírito Santo de Deus quebrantasse aquela senhora, quebrantasse também o meu coração, e assim a gente desligou. Então eu fui e liguei. Mas quando eu liguei, quando eu falei: Dona Martinha, sou eu, Daniela, a ligação caiu. Então eu liguei desesperada para a missionária. Missionária, ela não quer falar comigo, ela desligou na minha cara. Aí ela disse: olha, você vai ler o livro de Ruth e você vai declarar cada verso na sua vida e na vida da sua sogra. Aí você diz: que assim aconteça na minha vida e na vida da minha sogra. Quando você terminar de ler todo esse livro, você vai ligar novamente para ela e eu creio que ela vai sim dessa vez lhe atender. Quem quer perdão tem que ir atrás mesmo, minha filha. Quem errou nessa história foi você. Até hoje você nunca me contou uma cena que a sua sogra estivesse errada ou algo que ela tivesse feito contra você. Né, missionária? A não ser a situação que ela aceitou o meu marido dentro daquela casa com aquela mulher. Você tá dizendo, né? Quem sou eu para dizer que não? A gente não sabe. A gente não sabe se ela aceitou. A gente não sabe como é que estão as coisas por lá. Ninguém sabe de nada. E ali eu fiz o que ela disse. Comecei a ler o livro. Eu queria tanto declarar toda aquela história. Eu queria tanto perdão da Dona Martinha que eu li o livro em 3 dias e eu declarei tudo. A missionária me ligou e a gente fez uma oração e a missionária pediu para me repetir umas 3 vezes. A segunda mulher mais importante da minha vida é a minha sogra, porque emprestou o útero, emprestou o ventre para ser a mãe do homem que um dia eu amei. A segunda mulher mais importante da minha vida é a minha sogra, porque gerou o homem que eu amo. E eu fiquei por vários dias repetindo isso. E eu comecei a ser grata. E eu comecei a ser grata por ela ter gerado o homem que eu mais amei na minha vida. Igreja, eu nem tinha começado a orar ainda pelo meu esposo. Eu creio que a missionária talvez tenha orado nesse período. Mas quanto mais eu me aproximava de Deus, mais eu também me aproximava do meu esposo. Já começava a sentir umas saudades. Eu já começava a defender casamentos, eu me pegava lembrando dele, e o sentimento que eu tinha dentro de mim é que eu amava. Olha que coisa linda. E aí, eu só sei que eu
liguei para a missionária e ela disse, então liga, né? Após essa oração, após declarar, após tudo isso que a gente fez, foram muitas coisas, muitas campanhas, muito jejum. Então eu liguei. E aí quando eu liguei, a dona Martinha já atendeu, parece que ela tinha salvo o meu número. E aí ela me atendeu e já foi dizendo assim, minha filha, não desliga. Aí eu disse, verdadeiramente essa mulher é um anjo. Eu falei, não, dona Martinha, eu não desliguei da outra vez. Eu pensei que tinha sido a senhora que não queria falar comigo, porque eu fui muito malvada com a senhora. Aí ela disse, não, minha filha, você não foi malvada não. A minha luta nunca foi contra você, mas é contra o inimigo. A minha luta era contra as potestades do mal. A minha luta era contra o mal, minha filha. Eu sei que não era você, eu sei que era o mal. Mas eu estava em oração por você e eu sabia que Deus ia alcançar a sua vida. Aí, igreja, aí foi que eu chorei mesmo. Aí eu pedi perdão, reconheci. Mas, igreja, eu pedi perdão de um jeito que eu sangrava. As minhas lágrimas ardiam. Você já chorou com as lágrimas ardendo em seu rosto? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas são as lágrimas de arrependimento. As minhas lágrimas ardiam no meu rosto. E aí eu pedi perdão. E ela disse, minha filha, no dia que você quiser vir na minha casa, pode vir. Eu ia adorar abraçar o Marcos. E não demora muito não, porque eu não estou muito bem. Os médicos não me dão mais tempo de vida. Se você quiser vir me ver, pode vir. E eu falei, eu quero. Ela, pois pode vir, minha filha. Essa casa é sua e do meu neto. E aí, eu cheguei em casa, falando com a minha mãe. Mãe, eu vou na casa da dona Martinha. E aí eu contei tudo para minha mãe. Que na verdade a dona Martinha não tinha feito nada. Que ela tinha brigado com o filho dela no dia que ela descobriu que o filho dela estava se envolvendo com a Renata. Ela colocou o filho dela para fora de casa por causa de mim, por causa do adultério. Ela teve coragem de colocar o filho dela para fora de casa quando ela descobriu que eles dois estavam juntos. E na manhã seguinte ela colocou a Renata para fora de casa, mesmo gostando da criança. A Renata e o meu esposo foram embora para a terra dela e levando a criança, e a minha sogra ficou esse tempo todo sozinha, mãe. E eu contava isso com tanto remorso. E ela estava tão doente, estava tão abatida, e eu preciso ir para lá, mãe. E a minha mãe deu maior apoio, e ela pagou a passagem. Eu peguei o primeiro ônibus do dia seguinte e fomos. Quando eu cheguei, eu encontrei uma senhorinha tão magra, não parecia mais a minha sogra. E o meu filho correu para abraçar, e foi a coisa mais linda deste mundo. E eu abraçava a dona Martinha, eu beijava as mãos dela e pedia muito perdão. Me perdoa, por favor. E ela dizia, minha filha, não precisa pedir perdão. Eu te entendo. Mas eu não fiz nada com meu filho. Não foi só por causa de você. Foi porque eu também um dia já fui enganada. Eu fui traída, eu fui abandonada. E eu sei que o adultério tem um peso, minha filha. E eu jamais aceitaria uma mulher de adultério dentro da minha casa. Eu jamais aceitaria um homem abandonar uma criança, abandonar você, por mais rixosa que você fosse, minha filha. Mas dentro da minha casa não, o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Nem a mulher mais malvada deste mundo, minha filha, precisa passar por isso ou merece. E eu escutava as palavras da minha sogra, e eu abraçava e eu beijava, e o meu filho também. Então eu vi que, na verdade, a minha sogra, ela estava doente por falta de cuidados. A minha sogra estava esse tempo todo que eu fiquei de deserto, a minha sogra estava sozinha. Sozinha, a igreja, não tinha ninguém cuidando dela.
Então ela estava triste por solidão. E o meu filho não largava ela por nada. O meu filho só ia na escola e voltava bem rápido. Cadê minha vovozinha? E ficava por horas dentro daquele quarto lendo a Bíblia para ela. E ela falava também porque ela já era cristã há muito tempo e tinha muita interpretação da Bíblia. Então eles dois ficavam conversando sobre a palavra do Senhor. E eu ficava maravilhada com tudo aquilo. E eu chegava perto dela e eu ficava ouvindo. E Deus, igreja, Deus é maravilhoso. Então eu disse assim: Dona Martinha, eu quero te levar ao médico para saber como é que a senhora tá. Eu tô te achando mais coradazinha. Eu colocava todos os dias a Dona Martinha para ir pro sol. A gente ficava um pouquinho sentadinha lá na calçada, pegando o solzinho ali das 8 horas. Eu fazia a alimentaçãozinha dela direitinho, eu dava os medicamentos, eu banhava, eu cuidava das unhas dela, do cabelinho, da roupa. Tudo aquilo que a Dona Marta fez por mim, eu não agradeci, agora eu estava fazendo por ela. Então a gente foi até o médico disse: olha, aparentemente ela está melhor, mas os exames dela deram muito alterado ainda. Temos que tomar muito cuidado, porque a saúde dela está muito frágil. Então naquele dia que ela se esforçou para ir no médico, ela quase não conseguia se levantar, não tinha nem ânimo para falar. Eu vi ela tão deitadinha ali que eu tomei a liberdade de ligar para o Martins e eu pedi para ele vir. Martins, ele quem é? Eu falei: sou eu, Daniela. E ele disse: tá, mas o que você está fazendo com o telefone da minha mãe? Eu falei: quanto tempo que você não fala com a sua mãe? Eu falei: nós não estamos mais nos falando. Desde o dia que eu me envolvi com a Renata, ela me colocou para fora de casa. Então quer dizer que você mentiu, né? Você disse que vinha morar com sua mãe e na verdade você estava indo embora com essa mulher. Como é que você faz isso comigo? Por que você fez isso? Eu achando que sua mãe estava aceitando você e a sua amante aqui dentro. Amante não, esposa. Olha, pois a sua mãe está muito mal. E aí ele começou a gritar comigo: sua louca, o que é que você fez com a minha mãe? Eu quero que você tenha maltratado a minha mãe, eu quero que você tenha brigado com ela, sua louca. Eu sabia que você ia para aí só para infernizar. E aí eu disse: Martins, por favor, escuta o que eu vou te dizer. Esta mulher aí que você conhecia, ela morreu. Eu jamais faria algum mal à sua mãe, eu me arrependi de tudo que eu fiz, tá? E eu tô aqui já há algum tempo, levei ela no médico, mas ela não está bem. Então, se você quiser ainda ver a sua mãe com vida e fazer as pazes com ela, você vem aqui o quanto antes. E eu e o seu filho, que você nem sabe quantos anos tem, que você não se importa com ele, nós estamos aqui, nós moramos aqui agora, tá? Então você venha logo se você quiser ver sua mãe com vida. E aí eu desliguei o telefone. 1 dia e meio mais ou menos, acho que eu falei com ele, era tarde. No dia seguinte, à noite, ele tocou no interfone. E quando eu fui abrir era ele, eu tomei um susto. Ele veio com 2 malas grandes e eu falei: o que está acontecendo? E aí eu disse: você veio? Ele falou assim: vim, né? Você disse que minha mãe ia morrer. Ah, tá, só porque ela vai morrer, aí você vem. Se ela fosse ficar viva, você não ia vir ver, fazer as pazes com ela? Ah, não vem me dar sermão, né, Daniela? Depois de tudo que você fez? Ele falou. Então eu disse: você tá certo, realmente. Eu errei muito para hoje querer dar sermão em alguém, né? E aí ele correu pro quarto, abraçou a mãe, beijou, e a mãe dele deu uma reanimada. Aí eu fiz uma jantinha para nós fomos em volta ali da mesa. O meu filho também abraçou o pai, chorou tanto. E o pai pediu perdão por tudo que ele tinha feito. E nós ficamos ali por algumas horas, em volta daquela mesa, conversando. Eu contei tudo o que tinha acontecido comigo. Tudo. Do jeito que eu contei essa história aqui para vocês, eu contei também para o meu esposo e para a minha sogra. Algumas coisas a minha sogra já sabia, mas uma boa parte ela não sabia. E aí o meu esposo também começou a contar a história dele. Aí ele contou que nesses 9 anos ele nunca teve nenhum minuto de paz. Nenhum.
Todos os dias ele lembrava de uma acusação na mente dele: você abandonou a sua mãe, o seu pai lhe abandonou, sua mãe nunca lhe abandonou e você foi capaz de abandonar a sua mãe. Era uma voz que ficava falando lá toda hora: você abandonou a sua mãe, você abandonou a sua mãe, você abandonou a sua mãe. E ele disse que tinha outra voz também que o acusava: você fez igual ao seu pai, você abandonou o seu filho, você fez igual ao seu pai, você abandonou o seu filho. E aquela dor era tão grande que não deixava ele ligar, não deixava ele ir atrás do filho dele. Você abandonou a sua esposa, você abandonou a sua esposa. E aí ele não tinha paz com a amante. Mas no dia que eu liguei para ele vir visitar, a Renata, ela mandou ele tomar uma decisão: ou você vai ver a sua mãe e nunca mais você volta, ou você fica aqui e esquece o seu passado. Esquece essa Daniela, esquece que você tem filho, o seu filho agora é o meu filho, esquece a sua mãe. Então naquela hora ele pegou essas 2 malas grandes e veio embora de vez. E mais uma vez a Renata agora ia passar por um divórcio. Para ela tinha sido pouco, então agora ela ia ter que passar por 2. Que é como a missionária mesmo diz, né? Quando você não aprende com o divórcio, você tem que passar por 2, por 3, por 4, até você entender o que é aliança e o que é bagunça. E ali em volta daquela mesa, ele começou a me olhar de uma forma diferente, eu olhei de uma forma diferente também, e a minha sogra estava mais animadinha, a gente levou ela para outro médico, o médico passou um remédio melhor, e a gente foi cuidando, e meu esposo dizia assim: olha, se você quiser trabalhar, eu fico com a mamãe. Eu falei: não, eu quero ficar só com a dona Martinha, não largo a mãozinha dela mais por nada. E aí eu olhava para a dona Martinha e citava aquela frase que a missionária me ensinou: a senhora é a segunda mulher mais importante da minha vida, porque a senhora emprestou o teu ventre para gerar o homem que eu amo. E aí o meu esposo olhou assim para mim, nessa época a gente não tinha feito ainda as pazes, eu estava em um quarto, meu esposo estava em outro, mas a gente estava como se fossem namorados, assim, meio que, sabe aquela fase da paquera, se olhando? E meu esposo nunca tinha feito nenhum mal contra mim, meu esposo nunca tinha me traído, meu esposo nunca fez nenhum mal, mas diante de toda a maldade que eu tinha feito, igreja, era necessário Deus permitir Satanás tirar o meu esposo de perto de mim, porque senão eu não ia ter controle nunca, eu nunca ia aprender sobre nada. Então foi quando Deus permitiu essa Renata entrar na vida da minha sogra, e depois essa Renata se apaixonou pelo meu marido e arrancou o meu marido de perto de mim, arrancou do meu filho, arrancou da minha sogra. A mulher arrancou aquele homem de todo mundo e foi embora com ele para a terra dela. E esse homem nunca mais, esse homem dava vida pela mãe, esse homem já teve de me deixar de lado para ficar do lado da mãe, mas por essa mulher, por essa Jezabel, ele simplesmente deixou tudo para ficar com aquela mulher. E tudo isso na época me deixava muito irritada. Mas hoje eu entendo, porque fazia parte do meu processo. Eu precisava me curar, eu precisava me transformar. Eu era um monstro, eu fui um monstro que destruiu meu casamento. Então agora, vendo a minha mãe e o meu pai bem, eu ligava para ela sempre, ligava para o meu pai também. A minha vida espiritual, eu ia para a igreja, levava a dona Martinha comigo, meu esposo também já estava indo para a igreja, teve o encontro dele com Cristo, ele desceu as águas, mas até aqui meu casamento ainda não tinha sido restaurado. A gente era como amigos dentro daquela casa, e o meu filho estava bem lá nessa cidade da minha sogra, que é uma cidade desenvolvida. Eu consegui uma igreja, consegui um grupo para o meu filho participar, que também foi para a bateria, tudo preparado por Deus. Meu filho estava bem na escola, o meu esposo conseguiu um trabalho quando ele voltou, conseguiu o divórcio logo e nós casamos. E logo depois do meu casamento, eu descobri que eu estava grávida. Acho que uns 2, 3 meses depois do casamento, eu já vi a notícia da gravidez. E a minha sogra não parecia que ia morrer mais não, estava bem. Então eu cheguei para minha sogra, que foi assim, para mim foi quebra de cadeias, e eu disse assim: sogra, qual o nome que a senhora escolhe para minha filhinha? Para sua netinha? Ela falou: não, minha filha, não, você que escolhe. Me perdoe, porque naquele tempo eu sugeri, o nome Marcos.
Nem sei se você gostou, mas era um nome tão bonito. Aí o jeitinho dela falando assim. Aí eu falei, não, eu quero que a senhora escolha. Aí ela pegou e falou, eu não sei, minha filha, eu não sei não tenho nome não. Pra minha netinha eu não tenho nome não. Aí ela não disse. Aí a honra, né? Eu que tinha que dar essa honra pra ela, eu peguei e falei assim, eu estava chamando ela um dia desse de Ana Maria. E Ana Maria é o nome da minha sogra. Só que todo mundo chama ela de Martinha, porque a mãe dela era Marta. E ela era muito pequenininha, né? Desde novinha, muito pequenininha e muito parecida com a mãe dela. Era o clone da mãe, né? Da mãe da minha sogra. Ela é o clone da mãe dela. Então, todo mundo chamava ela de Martinha porque a mãe dela era Marta. Aí ficou como Martinha, Martinha, Martinha pra lá, Martinha pra cá. Todo mundo chamava de Martinha. Ninguém sabia quem era Ana Maria. Mas Ana Maria era o nome dela. Aí eu falei, então, eu estava pensando em colocar o nome da senhora, Ana Maria. Ela falou, sério? E aí eu falei, sim, sogra, sério, se a senhora permitir, se a senhora, né, a aceitar. Aí ela falou, eu quero, minha filha, pode colocar. Aí pronto. Aí com pouco tempo a Ana Maria nasceu, muito linda, a minha sogra estava bem, eu estava cuidando da casa, do meu esposo trabalhando e a gente estava bem. Então já fazia um tempinho que eu queria contar esse testemunho para vocês. O meu contato com a missionária agora é tão pouquinho devido ao meu tempo, corre-corre, porque também já alcancei a bênção, né? A gente dá aquela sumida, mas sempre quando eu posso eu falo com ela. E eu sei que se você for transformada em Cristo Jesus, você transforma todas as áreas da tua vida. É por isso que eu acredito muito no poder do amor, porque o amor transforma, o amor liberta e o amor cura. Não é assim? Então, amados, eu vou encerrar minha história por aqui. Nós estamos bem. Eu posso gritar para o mundo todo ouvir. Deus, Ele restaura vidas e Ele restaura casamentos. O Senhor muda. O Senhor é o único que pode matar uma velha criatura e transformar em uma nova criatura. Amém? E que a graça do Senhor Jesus possa ser derramada também sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu marido, sobre a sua vida. Fiquem com Deus. Eu sou a missionária Ivanilda Costa e eu acabei de ler para você a história da Daniela do Martins. E eu chorei de verdade, tá, gente? Eu sou chorona mesmo e eu chorei de verdade ao ler a história, porque eu acompanhei. E cada vez que ela falava mal da sogra dela, eu sentia dor, porque eu também sou mãe de menino e eu quero que a minha nora venha gostar de mim, né? Então a gente meio que entra na defesa também. E ela tinha errado muito com aquela pobre senhora, que era crente, que era uma mulher amorosa, que era uma mulher de Deus. Mas o Senhor transformou. E quando Deus transforma, a gente já não é mais aquela velha criatura, a gente passa a ser uma nova criatura. E eu acredito muito na mudança, sabe? Para mim não importa quem você é hoje. O importante é quem você quer ser amanhã, tá? Então Deus, Ele pode mudar. E você também pode gritar contra você mesmo. E você pode dar um basta nas suas fofocas, nas mentiras, na inveja. Você pode dar um basta na tua boca, que fala às vezes para amaldiçoar. Você pode dar um basta nas vontades da tua carne. Você pode dar um basta nos teus olhares. Você pode dar um basta nas tuas mãos que se apressam para pecar, nos teus pés. Você pode dar um basta. Em Cristo Jesus é possível, irmão. Sozinho você não consegue largar o pecado, nem deixar de ser aquela velha criatura. Sozinho não. Mas em Cristo Jesus, meu irmão, você pode mudar. A sua transformação pode ser maior e melhor do que essa que a Daniela passou. A vida dela realmente era uma vida de fracasso, era um projeto falido. Mas hoje é uma história linda que alcança pessoas todos os dias. Quando ela conta para alguém, histórias são transformadas, vidas são transformadas. Amém? Então, assim, foi um prazer imenso acompanhar a história da Daniela. Eu creio que eu também vou acompanhar a sua de pertinho. Então, continua em oração, continua buscando a sua mudança, fazer esse giro de 360 graus, continua analisando tudo que você tem feito, tudo que você está fazendo e tudo que você quer fazer. Eu creio, eu declaro, meu irmão, que a sua casa e a sua vida será transformada pelo poder de Cristo.
Há poder no sangue de Cristo. E eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a sua casa, a sua vida será assim transformada pelo poder de Cristo. Amém? Se você conhece alguém lá do outro lado, que você sabe que gostaria de ouvir este testemunho, eu vou pedir para você compartilhar. Se você quer deixar o seu like para que o YouTube faça esse trabalho do ID de Jesus, então deixe o seu like. Quero também que você deixe o seu comentário contando aqui para mim onde você está, que processo que você está vivendo, qual fase da tua vida que você está agora para superar. E eu quero te ajudar, amém? Eu quero também que você me procure lá no Instagram, a Promessa Oficial. Por lá ou por aqui, de uma forma ou de outra, eu darei sempre um jeitinho de estar mais perto de vocês. Fiquem todos com o Senhor Jesus e que a graça do nosso Pai seja derramada hoje e para todo sempre sobre a tua vida.